Durante séculos, a verdadeira localização da antiga Jerusalém, a cidade de Davi, se perdeu no tempo. Acreditava-se que ela estava no atual Monte Sião, ou dentro das muralhas da Cidade Velha. Mas em 1867, uma descoberta revolucionária mudou tudo. O capitão Charles Warren, um oficial britânico enviado pelo Fundo de Exploração da Palestina, aventurou-se além das muralhas da Cidade Velha até uma colina aparentemente insignificante chamada Wadi Hilwe. Lá, escavando no terreno rochoso, Warren descobriu algo extraordinário. Uma rede de túneis, muros, fundações, os restos de um antigo assentamento, muito mais antigo do que qualquer coisa dentro das muralhas. E o mais surpreendente, um profundo canal que levava a um sistema de água, o Poço de Warren, que se conectava com a Fonte de Gihon, a fonte de vida de Jerusalém. O trabalho de Warren mudou tudo. Ele provou que a verdadeira cidade de Davi estava fora das muralhas atuais, na estreita cordilheira ao sul do Monte do Templo, um lugar surpreendentemente pequeno, apenas 4,8 hectares, 12 acres. Mas no coração desta pequena cidade estava seu elemento vital, a água. A fonte de Gihon, a única fonte de água doce de Jerusalém. Sem ela, não haveria vida. E esta fonte deu origem a um dos maiores feitos da engenharia antiga. O Túnel de Ezequias. 533 metros, 1.750 pés, escavados em rocha sólida para transportar a água da fonte até o tanque de Siloé. 2 equipes de escavadores, trabalhando de extremidades opostas, que conseguiram se encontrar no centro. Como eles fizeram isso? Ainda é um mistério. E outro enigma, seu caminho sinuoso. Se tivesse sido reto, teria sido um terço mais curto, economizando muito esforço, tempo e recursos em tempo de guerra. Poupar era crucial, pois sabiam que enfrentavam um ataque do exército mais temido e poderoso de sua época. Mas apesar de suas curvas, o túnel cumpriu seu propósito: garantir o abastecimento de água de Jerusalém. Esta redescoberta da cidade de Davi deu um novo impulso à busca pelo túmulo do rei. O pequeno tamanho da cidade, a presença da fonte de Gihon, o misterioso túnel de Ezequias, poderiam esses elementos conter pistas sobre o local de descanso final do rei Davi? O túnel de Ezequias, uma maravilha da engenharia antiga. Mas sua estranha curva esconde um segredo? Em 1887, o diplomata francês Charles Clermont-Ganneau propôs uma teoria ousada. Com base nos textos bíblicos, ele sugeriu que a curva não era um acidente, mas um desvio intencional para evitar os túmulos de Davi e seus descendentes, ou para evitar sua impureza ritual. A teoria desencadeou um intenso debate. Era possível? Ou a curva se devia simplesmente a desafios geológicos ou decisões de engenharia? Em meados da década de 1890, Frederick Jones Bliss e Archibald Campbell Dickey se propuseram a testar a teoria com a ajuda do Fundo de Exploração da Palestina. Eles escavaram ao sul da curva, em uma área que mais tarde seria conhecida como o Jardim do Rei, mas os túmulos não apareceram. No início do século XX, a busca encontrou um novo patrono, o barão Edmond de Rothschild. Rothschild, apaixonado pela história bíblica, comprou terrenos na cidade de David, em ambos os lados da curva do túnel. Ele estava determinado a resolver o mistério. Embora a permissão de escavação tenha sido concedida a Clermont-Ganneau, ele permaneceu em Paris, deixando o trabalho de campo nas mãos de Raymond Weil, um egiptólogo judeu francês. A primeira escavação liderada por um arqueólogo judeu em Jerusalém e em toda a terra de Israel. Entre 1913 e 1914, Weil escavou ao norte da curva sul do túnel. O tempo tinha sido duro com o local. Após a destruição do templo, uma intensa atividade de pedreira havia apagado mais de 3 metros do topo da colina, mas mesmo assim, Weil fez descobertas extraordinárias. Restos de antigas muralhas, piscinas rituais, cisternas e até mesmo um columbário. E também a famosa inscrição de Teodotos. Uma antiga inscrição em grego que falava de uma sinagoga construída para o estudo das Escrituras e a hospitalidade dos peregrinos. A primeira evidência arqueológica de sinagogas em Jerusalém antes da destruição do templo.
Mas para Raymond Weil e para muitos estudiosos depois dele, suas descobertas mais importantes foram outras. 9 câmaras escavadas na rocha, ao norte da curva do túnel. Weil identificou como os túmulos da necrópole real do rei David. Ele os rotulou de T1 a T8, com T9 localizado mais ao sul. De todos eles, T1 era o mais elaborado. Embora sua fachada tenha sido danificada pela atividade da pedreira, a estrutura interna de T1 ainda é impressionante. Um longo túnel abobadado, escavado na rocha, 16,5 metros, 54 pés, de comprimento, 2,5 metros, 8 pés, de largura, com uma altura que varia de 4 metros, na entrada, a 2 metros, no interior. Em algum momento, o túmulo foi modificado. O piso dos primeiros 10 metros foi rebaixado, aumentando aquela altura. Uma nova porta foi construída, uma pequena escada. Longos sulcos horizontais nas paredes indicam um piso artificial que dividia a câmara em 2 níveis, ou talvez a base de um teto abobadado. E mais adiante no túnel, mais sulcos. Sugerem enterros em níveis escalonados? Na parte de trás do túnel, uma depressão retangular esculpida no chão, 1,8 metros de comprimento, 1,2 metros de largura, 30 centímetros de profundidade. Weil encontrou vestígios de paredes de alvenaria nas bordas e um revestimento enegrecido. Ele propôs 2 fases. Primeiro, um sarcófago da Idade do Ferro, depois transformado em uma banheira na época do Segundo Templo. Hoje, resta apenas a depressão escavada na rocha. Era realmente um sarcófago? Ou tinha outro propósito? Weil não documentou T2 com o mesmo detalhe. Sabemos que o túnel se estende por quase 8,5 metros, mas as marcas de pedreira na entrada sugerem que a estrutura original era muito maior, talvez até 30 metros. Raymond Weil estava convencido. Ele havia encontrado os túmulos reais da casa de David. E por muitos anos, sua teoria foi amplamente aceita. O local se tornou uma atração turística, visitada por milhares de pessoas. Mas à medida que a arqueologia avançava, e necrópoles mais elaboradas do período do Primeiro Templo eram descobertas, o ceticismo começou a crescer. E com a ascensão da escola minimalista, que questionava a historicidade da Bíblia, o local foi gradualmente descartado. O que antes era uma atração proeminente, caiu no esquecimento. Hoje, a área dentro da cidade de David está em grande parte abandonada, negligenciada, raramente visitada. Na década de 1960, a arqueóloga Kathleen Kenyon, uma figura-chave do minimalismo arqueológico, abordou a controvérsia. A evidência bíblica de que Davi e seus herdeiros foram sepultados em Jerusalém estimulou muitas buscas e identificações fantasiosas, incluindo a do chamado Túmulo de Davi, que é exibido aos turistas hoje. As escavações específicas reveladas por Weil eram certamente incomuns, consistindo de 2 túneis escavados na rocha lado a lado. Elas não se assemelham a nenhuma cisterna observada, embora o reboco cobrindo a rocha mostre que foram usadas como cisternas em algum momento. O arqueólogo Ronnie Reich, que escavou na cidade de David, vai mais longe. Ele argumenta que esses espaços esculpidos na rocha são casas do período do Segundo Templo, não túmulos reais. Mas o debate não está encerrado. Outros arqueólogos defendem a possibilidade de que sejam túmulos. Ao longo do tempo, muitas teorias amplamente aceitas foram reconsideradas ou refutadas, à luz de novas evidências. A estela de Tel Dan, as minas de cobre em Timna, os pergaminhos de Ketef Hinnom, Hirbet Keiafa. O renomado arqueólogo Benjamin Mazar sempre acreditou que essas estruturas eram túmulos, e David Ussishkin, uma autoridade em túmulos do Primeiro Templo, concluiu que T1 e T2 de Weil eram com toda a probabilidade túmulos. Possua um pedaço da história bíblica. Leve com você a bênção sacerdotal, o texto bíblico mais antigo já descoberto. Direto da cidade de Davi, cada compra de seus produtos exclusivos apoia diretamente as escavações e descobertas arqueológicas bíblicas no berço de Jerusalém. Visite store.cityofdavid.org.il e use meu código CODG1001 para obter seu desconto e ajudar a desenterrar a história bíblica.